Então, vamos lá. Bem, pessoal, como eu disse ontem, né, no nosso momento de entrevista, na nossa jornada do fundador ali, que a gente falou com a Matens, com a Alexandre da Matens, eu falei assim, depois a gente vê como que a gente inicia aqui essas nossas boas-vindas para o nosso canal e como que a gente vai fazer essa primeira parte. Então, equipe, vocês me ajudem depois com isso. E hoje, para a gente começar nosso piloto, falando com os nossos investidores e com os nossos masters, né, do programa Investor Track, a gente tem o André, que é da Cotidiano, e a gente vai conversar com ele sobre toda essa jornada de investimentos, essas oportunidades de investimentos em startups. Então, André, queria te agradecer, muito obrigada por estar com a gente, aceitar o convite para ser aí o cobaia do lado dos investidores. Ontem a gente teve o cobaia do lado dos fundadores e foi muito massa o nosso bate-papo, muito. Então, obrigada por você estar aqui. Obrigado a você, André, é um prazer participar dessa jornada. Acho que a gente tem um propósito comum, né, de aumentar o número de investidores, aumentar o número de fundadores e alavancar esse processo de transformação aí da nossa economia e da nossa sociedade, né? Então, contem comigo sempre. Isso mesmo. Muito bom. Então, vamos lá, já vou começar de cara. A primeira pergunta é assim, você hoje é CEO da Cotidiano, né, você já investiu em mais de 30 startups, então tem um portfólio aí muito bacana, atua nisso de forma integral, mas a gente queria saber, assim, como que, né, você chegou até esse ponto, né? Qual foi a sua trajetória? Conta um pouco para a gente aí do que te levou, né, o caminho que se percorreu até chegar hoje ao que você está fazendo e a tua dedicação realmente a essa parte de investimentos. Legal. Acho que atualizando o número, a gente já está mais de 60 empresas, então é uma jornada aí bem bacana, de muito aprendizado, né? Então, me coloco aí sempre como nessa posição de estar aprendendo sempre aí com um ecossistema, né? Com outros investidores, com outros fundadores. Então, acho que isso que é a riqueza desse nosso ambiente, né? Eu fiz carreira executiva no mercado de TI tradicional, né? Então, fui executivo de grandes empresas aí gigantes do mercado de tecnologia, né? Então, atuei em empresa americana, atuei em empresa chinesa, atuei também em empresas brasileiras aqui, gigantes da área de tecnologia. Fui sócio dessas, né, de algumas empresas no ramo de tecnologia TI tradicional aí, até que percebi esse movimento das startups, né, empresas menores, mais enxutas, mais ágeis, né, com mais propósito e que entregavam valor mais rápido do que, né, essas outras estruturas. Então, me encantei por essa oportunidade e daí nasceu essa vontade de estar me conectando a esse ecossistema que para mim era muito novo, né? Então, eu, junto com outros executivos, outros empreendedores aí da ramo de tecnologia, a gente começou a querer investir em startup, querer, né, estar próximo desses empreendedores e muito na ideia de construir empresas que a gente gostaria de trabalhar, né? Eu acho que esse também foi um ponto bem bacana de propósito, né? E de construir empresas brasileiras que a gente pudesse exportar tecnologia, né? Então, eu trabalhei muito com empresas multinacionais, né, que vinham se estabelecer aqui no Brasil, né, conquistar clientes. Eu falei, por que a gente não pode fazer o inverso, né? Então, começamos em 2013, 2014 a fazer alguns investimentos, ali sem muita técnica, sem muita orientação, né? Perdemos um pouco de capital, aprendemos bastante, né? Fizemos ali a jornada da falha pequena, né? Foi bom, foi importante. Depois fui buscar, né? Fui buscar esse conhecimento fora, né? Então fui fazer um curso, né, de formação de investidores anjos. Na época não tinha Investor Track, não tinha nenhuma outra carreira aqui, né, no Brasil.
E acabei indo para fazer um programa que é a 500 Startups, uma aceleradora que inspira muito a gente aqui. Abriu um programa lá nos Estados Unidos, junto com a Universidade de Stanford, né, para montar microfundos. E aí fui para lá e me encantei ainda mais com essa dinâmica, né, trouxe os aprendizados para cá e com isso a gente começou a dar mais consistência na nossa atividade aqui dentro da Cotidiano. E aí, 5 anos para cá, né, como a gente falou, um pouco mais de 60 investimentos e seguindo aí só no início da jornada. A gente quer fazer mais e mais, né, e estamos aqui para incentivar outros investidores a fazer o mesmo. Que massa. André, mas me diz uma coisa, você falou, né, desses pontos, mas você chegou a fazer algum investimento sozinho, pessoa física, ali, esses ensaios que deram errados, eles foram sozinhos ou já, Sozinho, assim, já, nessa estrutura, assim, nessa pré-estrutura? Não, antes, né? Antes, estou falando isso em 2013, 2014, a gente fez, eu, mais um amigo, né, mais um outro colega e tal, a gente chegou a fazer investimento, sim, sozinho, aí, sem muita estrutura, sem entender os instrumentos, bem no que a gente chama, bem na tora, bem, né, fazendo cheque sem entender muito bem o que estava sendo feito, pequenos investimentos. A gente depois também, né, não, então vamos contratar os investidores, os desenvolvedores para a gente construir as startups. Então não tinha tinha pouca ideia do que era de fato uma jornada ali de montar uma empresa de base tecnológica do zero, né? E aí com isso a gente foi aprendendo, né? Mas eu digo também que no início da aceleradora, em 2016 ali, o primeiro programa de aceleração, onde a gente também era um grupo, né? Era um pool de amigos que os primeiros investimentos foram feitos com o nosso capital, né? Então até hoje boa parte do investimento hoje é feito com capital próprio também, né? Então a gente tem ali uma conexão com outros investidores, mas no início era capital próprio com mais gente, né? Mas sem muita estruturação. Bacana. E me diz uma coisa, então, assim, o que você percebeu, né? Você já falou um pouquinho, mas de repente pontuar um pouco mais das tuas dificuldades, das dores, né, desse teu amigo, enfim, quando vocês resolveram, cara, vamos entrar nisso e vamos entrar nessa viagem. O que vocês perceberam, assim, de dificuldade mesmo, até fazendo esses investimentos que não deram certo, que vocês olharam e falaram, caraca, meu, né, aqui a gente devia ter feito isso, não devia, vamos para isso. Contar um pouquinho dessa parte mais dolorosa, assim mesmo. Legal. Eu acho que a primeira coisa é separar o papel de investidor, né, do papel do sócio ali da startup, né? A gente no início queria se envolver muito na operação, então era meio que um investidor meio operador, né? Não tinha um pouco quem era o fundador, quem não era, a gente era part-time, né? Queria, né? Às vezes não tinha muito clareza desses papéis, né? Então acho que isso é um ponto. Então, né, depois a gente foi ter a consciência do papel do investidor mais como smart money, né, trazendo uma orientação e não uma execução ali, tá no dia a dia ali, até porque a gente nem tinha condições na época de estar dedicando muito tempo, né, àquelas iniciativas, mas o time era carente disso, então um pouco dessa vontade muitas vezes do investidor, né, e anjo, de querer meter a mão, de querer fazer e tal. A gente depois tomou consciência de que as estrelas, né, são os fundadores, né? A gente escolheu um bom time que não necessite tanto dessa operação e a gente possa, né, atuar ali de maneira mais assertiva, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, muito na questão até jurídica, né? O instrumento a ser utilizado, a relação, né? A expectativa de retorno desse capital, em quanto tempo, né? Então, ter essa lógica de valorização, de fato, de longo prazo, né? Então, a gente entrou ali no início muito cru, né? Isso ali nesses primeiros investimentos. E aí, depois, como eu te falei, a gente foi entendendo, né, de fato, essa lógica de longo prazo,
a questão do equity, a questão da esteira, de estar conectado com outros investidores, né? Então, a gente entrou sem saber que tinha nenhum outro investidor que pudesse conectar depois com a gente, né? Então, era aquele negócio, a gente vai sair como, né? A gente não tinha a menor ideia de como é que seria o próximo. Estava amarrado para né? Tipo assim, eu entrei e tá, e agora? Né? Então, acho que é um pouco disso também, né? Acho que esse seria o terceiro ponto, sem estabelecer uma rede de outros investidores, você não, né, não tem a esteira completa. Então, eu acho que esses foram, eu diria, os 3 erros principais nossos aí. Eu, né, recapitulando aí, o primeiro, né, esse papel investidor-operador, né? O segundo, o próprio instrumento jurídico né, e como que estabelece garantia para um lado e para o outro, mas entendendo que o resultado é de longo prazo. E o terceiro, essa questão da conexão com outros investidores, da importância de estar atuando aí em rede, né, entendendo quem vem depois. Né? Boa. E me diz uma coisa, já fazendo gancho com isso, assim, você acha que, para quem está entrando agora, né, quem está olhando isso como oportunidade, esse ainda são, talvez, os três grandes erros, assim, a questão da esteira não tem mais, né, porque tá, já essa, digamos assim, isso está muito bem encaixado já, né, mas, assim, você acha que isso são pontos que as pessoas, os aspirantes a investidores ainda olham e ficam meio assim, ou você considera que existem outros pontos, outros medos, assim, que os investidores têm e por isso a cautela, né, de muitos olharem, cara, quero, e daí recua, como é que você enxerga esses medos de hoje daí? Eu acho que hoje, ao contrário, né, desse início, tem muito mais startup. Então, agora, né, antes era fácil você, tinha poucas startups, mas você, né, não tinha esses pontos. Agora são muitas empresas, né? Você tem muita oferta aí, então você precisa estar mais atento a como diferenciar essas ofertas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que, apesar da esteira estar constituída, né, as relações não. Né? Então, né, para você se conectar com outros investidores, leva tempo, né? Você tem que estar inserido ali no ecossistema. Então, por isso, as redes, os grupos são muito importantes para fortalecer essas relações e trocar experiência. Né? Eu acho que trocar experiência, trocar informações de mercado, trocar informações ali que possam estar mitigando o risco da tua decisão. Né? Eu acho que esses são os 2 pontos. O terceiro, acho que vem um ponto econômico, né? Lá atrás, cenário de juros altíssimo, né? Então, os múltiplos, o que era esperado, era muito, muito difícil de você, né, ter um retorno relacionado com o risco que você estava correndo em função de outras oportunidades que tinham no mercado, né, do ponto de vista financeiro. Né, com essa tendência, com a diminuição aí, melhora do cenário econômico, o investidor está sendo obrigado a buscar outras alternativas. Né? E aí eu acho que também tem uma oferta grande de produto, então acaba também tendo essa dificuldade. Né? Mas eu acho que o comum que eu vejo dos 2 lados é esse propósito do investidor anjo. Eu acho que principalmente no início, né? Eu acho que o que é comum é estar participando desse movimento, né? Dessa evolução, de estar em contato com founders incríveis, né? Pessoas que estão ali, né, solucionando problemas reais. Então, acho que isso é o que fica comum. Então, acho que uma porta de entrada para quem quer fazer uma segunda carreira, né? Ou destinar um tempo aí, né? Depois, como eu fiz, né? A transição, né? Saio de uma carreira executiva, vou para uma carreira, né, de apoio, de suporte a outros empreendedores que estão começando, né, o give back aí que a gente vê. Eu acho que isso continua e eu acho que hoje tem muito mais possibilidade para essa atividade. Né? Então, acho que o medo diminuiu e a oferta aumentou. Então, com base nisso, você tem que saber escolher melhor. Daí eu ia fazer esse gancho. Então, já que a oferta ela está muito maior agora,
Eu acho que o olhar criterioso, né? E lógico, a gente está falando de um grupo que já, querendo ou não, é criterioso por si só, porque a gente está falando de um público que, né, é C-level, ou é um público que já realmente já participa de um ambiente que exige mais critério dele. Mas a gente escuta muito, né? Que quando ele entra nesse novo mundo, ele se depara com várias coisas que parece que aquele know-how todo, ele fica meio que de lado, porque ele se sente inseguro, né? Então, eu queria bem isso, no meio de tanta oferta, o que você falaria, né, para esses investidores que estão entrando e que estão começando, quais seriam, sei lá, os 3 pontos, assim, olhe isso, não esqueça de olhar isso, né? Aquela coisa mais assim, cirúrgica, para ele tentar começar a apurar esse olhar, né? Que eu acho que, lógico, isso exige tempo, dedicação, não é com 1, 2 investimentos que ele vai criar, né, esse olhar mais aguçado de olhar para uma startup e cheirar bons negócios ou não. Mas do teu ponto de vista, assim, sei lá, 3 pontos, 4 que você, cara, você está começando, é nisso que você tem que olhar. Lógico, fora o feeling e outras coisas, mas assim, né, coisas que você Mas considera importante. acho que você trouxe a questão do feeling, né? O apurar o feeling. No final, vai ser uma decisão, né, difícil de ser levada por dados, pragmática. Você tem isso, ainda mais no estágio inicial, né? Vai ter ali o feeling de fato de você, cara, é esse e pronto, né? Mas é construir a tese, né? Você precisa construir uma tese, né, para que você tenha um norte ali de escolha, né? Porque o que eu vejo hoje os empreendedores também evoluíram muito, né? Então, os empreendedores eles estão muito mais seguros de como é o processo de fundraising, né? Então, eles têm muito mais traquejo para também seduzir os investidores, né? Então, se você for ali por tudo que acha bom, legal, né? Você vai ter uma oferta infinita. Então, construir uma tese ali que tem a ver com o que você pode entregar, né, ou com o que você consegue analisar mais profundamente, eu acho que essa é a principal ponto, né? Então, construir uma tese ali, seja por mercado, seja por tecnologia, estágio de maturidade, enfim, né? Quem for participar aí do curso vai ter condições de entender como estruturar uma tese de investimento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto precisa ter tempo de convívio com os fundadores, né? Você precisa ter o traquejo de conversar com os fundadores para saber quem, cara, esse fundador aqui é top performance, esse aqui não é, esse aqui falta isso, falta aquilo. Porque é o que você falou, né? Experiência nossa executiva, corporativa, mercado tradicional, a gente estabeleceu padrões do que é um bom profissional, do que é um bom executivo, né? Que não servem para analisar um bom empreendedor, né? Então, a gente também precisa quebrar crenças, né, que estão muito enraizadas hoje com a gente e que só com convívio, só com contato com bons empreendedores, com empreendedores não tão bons, você vai começar a estabelecer, né, novos critérios de avaliação de um item que é o mais importante, que é o time, né? Sem isso, nada acontece. Então, eu diria que a dica principal para os investidores é façam o trabalho de mentoria Give First, né? Atuem lá como advisors sem necessariamente estar recebendo nada, né? Né, mentoria, entendendo, ver que você também contribui, né? Para poder aí sim valorizar o seu trabalho depois, quando for fazer um cheque, né? E aí acho que o terceiro, para não fugir dos 3, tem que fazer cheque, né? Então o terceiro tem que sentir o friozinho ali de colocar, né, um investimento, claro, com cautela, com dimensão ali do que você pode fazer, mas só aí que realmente muda a chave, né? Que você fala assim, putz, agora se der ruim, deu ruim com o meu dinheiro, deu ruim com o meu capital, então muda essa relação e você vai aprender com isso também, que muitas vezes deixar acontecer, deixar fluir, né? Tirar aquela ansiedade
diminuir a ansiedade que você vai transferir ali para os fundadores, porque o que eles não querem é mais gente ansiosa, mais gente pressionando, né? Porque eles já são, né, os principais atores dessa relação. Então, confiança, sobretudo nos founders, né? Então, eu gosto muito de falar isso, né? A gente sempre teve isso como um valor, né? E essa relação, ela sempre tem que pender para o founder, principalmente no início da jornada, porque o founder está dedicando a vida dele ali naquele projeto, né? E a gente, como investidor, pode ser mais um investimento, né? Então, sempre seja pró-founder, porque, no final, é muito desbalanceada essa relação. Ai, que massa. Eu achei bem legal e fazendo um gancho aqui, daí quero que você confirme ou não, mas você acha que, então, esse é o caminho, né, para quem está querendo colocar esse pezinho na inovação, né? Porque tem muitas formas de você pensar em fazer inovação e você como executivo, né? As pessoas que estão nesse outro mundo da economia tradicional, vamos falar assim, né? Tem 500 formas e às vezes até colocar a inovação dentro da sua empresa, né? Mas a gente percebe também que às vezes atuar com isso, determinados níveis de profissionais, eles querem realmente experimentar, mas de um jeito mais dosado, enfim. Então, você acha que esse é o caminho para o cara colocar o pezinho, a pessoa colocar o pezinho na inovação, ver como é que é esse mundo e começar a fazer essas ações de virar aí a segunda profissão, fazer essa pivotagem de carreiras, é o caminho? Eu acho que ele tem que se expor a esse ecossistema. Ele é um ecossistema novo que tem suas regras de convívio, que tem seus princípios, que tem sua forma até de falar, né? Então, é difícil, né, você chegar ali, sou investidor agora de startup. Tá, quantas startups você falou? Putz, nenhuma. Quantas startups você já comprou, né, do ponto de vista como cliente ali, né, que você teve uma relação? Putz, nenhuma. Quantas startups você já mentorou? Nenhuma. Não indico, vai ser ruim, essa relação não vai ser boa. Então, assim, eu acho que é você entrar nesse mundo, independente de qual posição, mas com esse coração aberto de entender como que funcionam essas dinâmicas, né? É um ambiente muito mais colaborativo, é um ambiente onde as trocas, né, onde as trocas são esperadas, são normais, né? É muito menos competitivo do que o ambiente tradicional, né? Você vê ali colaboração, às vezes, em empresas que estão concorrendo pelo mesmo cliente. Então, assim, é uma dinâmica diferente, tem o seu código de ética bem estabelecido, né? Então, eu indico muito participar dos eventos, né? Estar conversando com as pessoas. No final é isso. O início, principalmente no início, é tudo sobre pessoas. Então, se você não tiver ali uma boa rede, né? Um bom fluxo de conversa ali, entendendo as dinâmicas de cada uma dessas pessoas envolvidas, né? Você vai entrar ali sem estar entendendo muito o que está acontecendo. Então, eu digo para todo investidor, primeiro, esteja em contato com esse ecossistema, né? Como mentor, como uma empresa que adquire, né? Você como executivo de uma empresa tradicional, incentivar, né, que a sua empresa contrate um serviço de uma startup e você participe desse processo para entender a dinâmica, né? Enfim, que você possa ajudar ou mentorar alguma startup ali na sua hora livre, né? Como né, uma atividade sem remuneração, enfim. Então, acho que são esses os caminhos aí que eu diria. Ótimo. Antes de dar o cheque, né? Entender como funciona essa dinâmica aí do ecossistema. Bacana. André, e assim, a gente, né, tem falado muito lógico, a gente vê um potencial aqui no Brasil e é por isso que eu acho que esse assunto está tão em alta, né, e tanta gente fomentando mesmo, né, eu acho que como você falou, é um ambiente colaborativo e que essa colaboração, ela está sendo feita justamente para ampliar, trazer mais gente, porque realmente a gente quer fazer tudo isso acontecer e quer fazer isso crescer. Então, como que você vê esse potencial para o Brasil, né? A gente não chegou nem perto de outras regiões do mundo, de outros países que isso realmente está
na crista ali, né, no ápice. Como que você enxerga isso? Qual que é o teu panorama aí de futuro? Como que você vê? Eu sou otimista por natureza, vejo assim um cenário futuro muito bom para o Brasil, né? A gente vê aí estimados 8 mil, 9 mil, 10 mil investidores anjos, né? E a gente tem aí, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de investidores em bolsa, né? Daí você vê a quantidade de novos investidores potenciais anjo olhando isso. E se a gente olhar o investimento em bolsa, ainda representa ali um percentual bem baixo da população, se comparado com economias mais desenvolvidas, Estados Unidos, 60% da população em bolsa, né? Então, assim, ainda tem um universo aí gigante para ser construído, né? Então, eu estou muito otimista aí com base nisso. Do outro ponto de vista, é a questão de, sim, startup atua com problema, né? E no Brasil tem problema para caramba ainda, né? Então, é um cenário rico aí para a gente ter de experimentar, né? De transformar vários dos serviços que hoje a gente tem que a gente não gosta, que são ruins, né? Então, a transformação está acontecendo, né? Temos grandes empresas puxando a transformação digital no Brasil, né? Você vê aí no mercado financeiro a ebulição que está, né? Você vê no mercado de educação, mercado de saúde. Então, assim, são mercados, varejo, então, são mercados que estão se transformando muito rapidamente e vão puxar outros mercados, né? E aí, quando as grandes empresas se transformam, elas se transformam também muito adquirindo startups que começaram ali, né, a desafiar o status quo, então a roda gira, né? Então, eu vejo um cenário aí de recorde atrás de recorde, é o que está acontecendo, né? Todo ano bate recorde de investimento em startup. Então, eu vejo aí, né, 10x em 5 anos para o nosso mercado. E você falou uma coisa, né? São segmentos que estão puxando, né? Saúde, educação, varejo, que são segmentos muito fortes e segmentos que puxam muita grana, né? Que gira muita demanda e muito problema, né? Então, quer dizer, une todos esses pontos que você falou, né? Você tem um ambiente ali que tem um alto grau de poder investir para solucionar problemas que a gente sabe que a gente tem em segmentos que estão aí ávidos por mudança, alguns já estão um pouco mais à frente e outros estão precisando se reinventar, que é o caso do varejo. Né? Ele está precisando fortemente buscar essa mudança, porque ele ainda estava num ambiente muito tradicional. Então, a gente sente que eles estão também buscando essa aproximação, né? Com essa inovação, e aí cabe às startups também a levarem essa solução, como você falou, de problemas. E daí, pegando esse gancho, a Cotidiano tem digamos, essa missão também, né, de ajudar as startups, desenvolver, acelerar, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, porque vocês, daí, na verdade, não são só investimento, vocês fazem essa outra parte, né, não é um grupo de investidores que só vai lá, analisa e faz o cheque. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho também muito importante as pessoas, né, esses investidores que estão começando, poderem saber também para onde olhar e para que grupos, né, eles podem estar, justamente por isso, né, um grupo que ele é mais passivo e ele vai receber a demanda, ou um grupo mais ativo que está ali fomentando, está fazendo acontecer para que aquelas startups fiquem naquele ponto de, cara, é agora. Então, falar um pouquinho disso que eu acho que é bacana. Legal. Acho que essa foi a grande sacada lá atrás nossa, quando a gente viu que tinha tanta oportunidade, né, para ser desenvolvida, que a gente não poderia estar fazendo só as nossas, né? Então, seria bom a gente estar ajudando mais gente. Então, a aceleradora hoje, a Cotidiano, a gente tem ali um programa por semestre, né, como meta nossa. A gente está indo para o 11º programa agora de aceleração. A gente reúne ali de 7 a 10 startups, onde a gente, durante 3 meses, né, faz o que você comentou aí de preparar essas startups para o ponto de bala, para o ponto de virada, para poder receber, né, investimentos maiores, né? Então, a gente está ali
no processo, né, na jornada da construção da startup, tem a ideação, tem a descoberta ali se de fato, né, tem uma solução para aquele problema, e tem a fase de validação ao mercado, né, onde a gente vai testar modelo de negócio, vai testar canal de venda, vai testar, né, tudo que for necessário para que essa empresa, de fato, consiga achar o encaixe do produto com o mercado, né? Então, é essa fase que as aceleradoras atuam, e a Cotidiano não é diferente. A gente, né, então, trabalha com essas empresas, a gente pega ali empresas que já têm ali adquirido seus primeiros clientes, né, mas precisam aprender a fazer a próxima transição, né, a transição para a escala ali, e trabalhar métodos de experimentação, né, trabalhar também a dinâmica, né, de construção de valor com base em investimento ou não, né, entender a geração ali de caixa ou capturar valor no longo prazo. Então, essa relação ali do como que a indústria de venture capital pode financiar essa jornada. Então, é uma base que a gente traz ali bem forte para os empreendedores. E é isso, a gente trabalha com multissetores, né? Então, agnóstico de setor, o que a gente gosta é de trabalhar com bons times, né? E trazer sinergia entre esses times. Acho que uma coisa bacana também que acontece dentro da Cotidiano, né, como aceleradora, é que, como esses programas eles acontecem em turmas, né, os chamados batches, né, você tem muita troca nesse tempo entre os próprios fundadores, né? Então, fundadores ensinando outros fundadores também ali durante o programa e acelerando o aprendizado. Acho que quando a gente fala de aceleradora, né, acho que o que traduz isso é o aprendizado. Eles aprendem mais rapidamente, né, a validar, a construir valor, né, em curto espaço de tempo. Então, é assim que a gente ajuda, né? E você falou muito bem, acho que as aceleradoras fazem um papel muito importante de base, né, de trazer densidade, de trazer maturidade para esses negócios, até mesmo para a relação com os investidores. Então, por isso que muitos anjos, né, muitos grupos de anjos ou, né, anjos isolados se conectam às aceleradoras para estar ali justamente, né, vendo e analisando essas empresas, do que é importante, quais são os toques que a gente dá durante o processo, né? Então, a gente conecta isso com mentores, investidores, né? É um processo muito intenso, muito gratificante, e que depois dos 3 meses continua numa relação de longo prazo, né? Então, a gente tem aí empresas que estão com a gente aí há 4, 5 anos, né? E a gente continua, né, numa relação de troca, de aprendizado. E aí, muitas vezes, agora a gente está aprendendo mais do que a gente está ensinando, né, no futuro, que é muito bom, e fica um processo aí muito rico, né, para todo mundo. E qual que é tem uma taxa assim de startups que entram e que vocês investem, né? Vocês têm um número assim, onde cada bet a gente investe em tantas, não? Enfim, como é que, né? Como é que é isso ou não? Vamos ver o que vem, e do que vem a gente analisa e não tem obrigação nenhuma, né? Como que se dá essa relação daí quando sai, né, digamos, do quadradinho aceleração e vai para o investidor, né? Legal. Então, quando a gente criou a nossa tese, né, então, voltando lá para a tese de investimento, a gente definiu que iríamos investir, em 5 anos, iríamos investir em 70 empresas, né? Então, seriam ali 14 investimentos por ano, né? Então, justamente nessa fase, né, privilegiando o uso das tecnologias emergentes, né? Então, tendo ou não a tecnologia, mas a oportunidade de usar essas tecnologias, né? Então, todas essas que hoje já são bem mais conhecidas, né? E que lá no início se despontavam como tecnologias emergentes, então Big Data, IoT, né? Nuvem, enfim, blockchain, então, que já estavam tracionando. Então, hoje a gente chegou ali com 61 empresas. Então, a gente vai para o último ciclo ali para a gente fechar essa tese das 70 empresas. Então, quando você falou da relação, a gente vai bater aí próximo de 4.000 projetos analisados para chegar nesses 70 investimentos, né? Então,
daí você tira um pouco da taxa ali de seleção. No último programa, a gente... Então, assim, quem era selecionado para o programa, no Camp 1, 2, já recebia o investimento, né? Então, era quase... Então, a seleção acontecia antes. No último, a gente dividiu essa faixa. Então, de 10 empresas que entraram, 6 capturaram investimento, né? Porque aí a gente já está subindo a barra, né, de investimentos maiores, trazendo outros investidores. Então, a gente ainda teve uma quebra ali de 40% dentro da seleção. Então, o funil está cada vez mais rigoroso, né? Está cada vez mais crítico, e a gente vai melhorando essa taxa aí. Mas trazendo um pouco de número para vocês, hoje do portfólio, a gente tem ali, né, das 61 empresas, a gente tem 17 write-offs, né, 17 empresas que a gente marcou ali como zero. Não necessariamente essas empresas já fecharam, né, mas a gente não tem mais expectativa de saída nelas, né? Então, a gente continua ali com boas oportunidades de saída. A gente teve 2 saídas no portfólio já, mas foram saídas antecipadas. A gente conta um pouquinho isso aí sempre quando a gente está no Investor Track, né? A saída da Pega Aqui, do João, é um caso que, inclusive, ele... vou fazer até um merchan aqui, se você me permite, aqui do livro do João, Saída de Mestre, né? Que é um livro que ele conta, né, junto com o Edu, um pouco dessa jornada da saída do empreendedor, né? Uma saída antecipada ali, no caso, com a saída de 4 anos. Então, assim, é um pouquinho dos nossos números, e a expectativa é, né, fechar esse Camp 11, 70 empresas, e começar a fase de desinvestimento, onde a gente vai ter uma outra postura para esse público, né? Onde aí ele vai buscar, né, integração com M&As, com outras empresas que estão querendo adquirir, ou fundos que a gente vai vender nossa participação, né? E aí, sim, abrir uma nova tese, segundo fundo, né, abrir uma tese diferente aí, porque não tem dúvida que a gente vai continuar fazendo isso, porque a gente ama essa relação aí com os empreendedores. Isso que eu ia perguntar, né? Opa, desculpa, caiu minha internet. Não, Voltei. Não, beleza. Pode falar. Não, você estava falando, eu cortou na hora que você falou, tinha acabado de falar da questão ali da expectativa de abrir um segundo, né? E aí você acha que ia fazer o gancho. Eu ia fazer, exato, eu ia fazer o gancho, que era isso que eu ia perguntar. A expectativa vai para um outro patamar, vocês agora, né, começam a pensar mais para frente com esse grupo, mas não vão fechar a porta para os grupos novos, porque eu acho que isso está muito no DNA de vocês, né? De continuar esse processo de aceleração para chegar a essas empresas maduras e poder fazer mais com elas, né? Pelo que eu percebi, Exatamente. Assim, vamos a jornada completa. Deu certo e vamos continuar. É isso aí. E atuando sempre no early stage, né? A gente não quer subir na esteira, a gente quer, pelo contrário, a gente quer capturar essas oportunidades logo no início, quando elas nascem, né? Então, é uma escolha, né? Ou sobe na esteira, muita gente começa a fazer um fundo early stage, dando um cheque de 100, depois um cheque de 500, depois de 1 milhão, depois... Não, a gente quer continuar ali no início, sendo esse primeiro cheque ali do empreendedor, sendo o primeiro, né, o primeiro grupo a acreditar que aquilo tem valor além do próprio time, né? Então, acho que é isso que a gente vai continuar fazendo e inspira bastante a nossa atividade aqui diária. Ai, que massa. Então, para finalizar, eu fiz mais que 10 perguntas que a gente tinha combinado, mas é que daí o papo foi indo, e aí você foi falando coisas que não estavam nem no roteiro, e eu falei assim, cara, tem que fazer esses ganchos aqui, foram muito bons. E assim, eu queria falar daí agora realmente dessa questão, né, do Investor Track e dessa jornada que a gente está se propondo junto, não só com vocês, mas com mais
30 masters que a gente tem aqui, que eu acho que isso que é bacana, né? Esse ambiente que é super democrático, traz gente de várias regiões, gente com várias teses, pensamentos distintos e de vários níveis, né? Desde o early, até o cara que já está lá no fundo, no VC, que só está olhando coisas, né, em outro ponto e traz todo mundo para o mesmo ambiente. E eu queria que você falasse assim, você falou lá no começo, né, da questão da sua formação e que você foi buscar aprender, então eu queria que você retomasse isso, né? O quanto hoje a gente tem essa oportunidade de fazer com que as pessoas aprendam mais e minimizem seus erros, né, dentro dos investimentos, o quanto isso é importante. Então eu queria que você fizesse algo assim que você, né, falasse que você considera bacana dessa jornada do Investor Track, dessa jornada para o investidor que está começando, e esse meio que esse chamamento assim para a gente, né, para a gente sensibilizar assim, as pessoas que estão no nosso radar aqui. Legal, André. Acho que assim, eu estava falando no início, acho que essa é uma jornada que ela não pode ser solitária, né? Então, o founder não pode estar sozinho na jornada dele e nem o investidor pode estar sozinho na jornada dele. Então, oportunidades como essa do Investor Track trazem esse ambiente de você conhecer outras pessoas, trocar ideia, né? Trocar crenças, né? Desconstruir alguns pontos que você tem, porque eu acho que, como investidor, o que eu aprendi você precisa se desconstruir o tempo todo, né, para você tirar essas crenças, tirar esse viés e construir ali, né, critérios de seleção, de decisão mais calcados em dados, mais calcados na experiência, na vivência, no aprendizado, né? Então, eu incentivo todo mundo a buscar aí a jornada do Investor Track, né? Como o André falou, são vários outros investidores que compartilham seus aprendizados, erros e acertos, né? E que você, né, que está começando, pode estar aprendendo justamente com quem já, né, já passou um pouco mais de tempo aí na jornada, mas que também está aprendendo. Então, você pode trazer sua bagagem, é um espaço, né, que não tem esse ponto aí de ele começou, não, é um espaço todo mundo ali democrático, todo mundo, né, com um lugar de fala e trocando experiência de igual para igual. Eu acho que esse é o principal ponto, né? O investidor, o empreendedor, né? Entre os empreendedores, entre os investidores, todo mundo no final, pessoas querendo fazer, né, o bem, querendo, né, entregar valor. Então acho que incentivo muito, né, a participar dessa jornada, dedicar um tempo ali, porque ela pode ser mais dolorosa se você não tiver esses aprendizados, né? Você vai ter que aprender com os seus erros e aprender com os erros, né, com a dor, nem sempre, né? É melhor aprender com amor, é melhor aprender aí com compartilhamento com a turma, rindo, né? Podendo falar aí de coisas tristes que aconteceram que hoje estão ressignificadas, né? Então, acho que esse é o caminho aí quando você entra numa jornada dessa. Se é para chorar, vou chorar junto, né, André? É isso. Chorar pelo menos tem uma rede sozinho, de suporte, né? Senta aqui, vamos conversar, bebê, vamos chorar junto, esse cheque mal feito, né? Falando nisso, até, então, tem algum, assim, que você olhou e falou assim, não precisa falar o nome, obviamente, enfim, mas que você olhou e falou assim, caraca, meu, que cagada que eu fiz, assim, tipo, não, mas agora foi, ou te surpreendeu, você olhou e falou assim, caraca, teve aquele momento que estava no Vale da Morte, e aí, de repente, assim, falou assim, caraca, eles surpreenderam e foi ainda bem que eu entendi. Teve um caso, assim, que tem dos dois lados, né? Eu acho que, assim, tem aquele cheque que você, né, fez e logo depois falou, cara, tinha aquele sinal, eu tinha aquela informação e eu fui, né, não olhei para aquela informação que eu já tinha notado que eu deveria seguir, né? Então, é aquela intuição já descrita, né? Então, você teve aquela intuição, você já estava no seu checklist ali de tomada de decisão, mas você negligenciou, seguiu e depois, putz, né? Voltou ali. Então, acontece isso. Então, né, fiquem atentos aos sinais, né? E descreva, né? Tente registrar esses sinais para que ele não aconteça novamente.
E do outro lado também, acho que, né, já estava ali, putz, morreu, daqui a pouco, putz, é uma, né, uma grata surpresa, né? Então, acho que porque a vida do empreendedor, essa jornada, ela é assim, ela não é, né, linear. Linear, né? Então, eu acho que é continuar acreditando, eu acho que uma boa parte do tempo do investidor nessa fase é continuar mantendo a moral dos founders, né? Continuar mantendo a moral dos empreendedores lá no alto, né? Então, se você é investidor e está trabalhando ali né, com os seus empreendedores e você é o cara que está diminuindo a moral, o cara se afasta porque é isso que dá o problema. Então, pelo contrário, trazer energia positiva, a galera continuar acreditando, olhar para o lugar certo, né? Porque a jornada é dura, né? Então, no final, o que mata uma startup, eu vi um dia desse de um founder nosso aqui da comunidade, né, o Buzeto, falando assim, o que mata uma startup é as principais razões, né? E eu gostei muito do que ele falou, que é falta de energia, falta de tesão né, cara, não vou tocar mais essa porra não, e desisto, né? Então, né, a famosa, acabou a energia, acabou, quero fazer outra coisa, então, assim, e por isso que eu acho que é o tempo todo, né, entendendo se essa energia pode ser recarregada, se faz sentido recarregar essa energia, né, porque às vezes também não faz, é melhor começar outra logo, né? Então, acho que essa maturidade, né, de recarregar energia, gastar, recarrega, regasta, eu acho que é o grande aprendizado da jornada no CID, é esse, né? Depois de Série A, B, o jogo começa a ser um pouco mais diferente, né? E aí tem uma outra dinâmica. Mas para a gente estar no CID, né? Pré-CID, CID e tal, acho que tem muito a ver com esse lado emocional e aspiração dos founders, né? De construir, de ter essa visão, né? De longo prazo, ambiciosa, né? E acho que é por aí. Porque o que morre não é a empresa, né? É a vontade dos É a fundadores vontade de dos fazer fundadores. acontecer, né? A empresa não é o fundador que então não tem. E fazendo outro gancho ali que você falou, é justamente isso. Se você está no ambiente e que você está vendo que o jogo já está vencido, né? A gente tem que aprender a desapegar. E eu acho que tem isso para o fundador, né? E acho que para o investidor também, né? Talvez ele tenha que aprender também a desapegar, ou até, não sei, até da tese, né? E de repente ele criou uma tese ali para ele, que ele está vendo que está levando para o caminho errado, e ele tem que desapegar, a gente tem que ter esse dinamismo, ainda mais que a gente está falando de inovação e startup, que é um ambiente que muda todo dia, né? Então, Perfeito, o desapego perfeito. eu acho que faz parte, né? O desapego, é isso aí. E relações mais leves, né? Então, acho que, no fundo, também é o que eu falei, é um aprendizado para todo mundo, né? Então, o investidor também, eu venho do mercado tradicional, mercado bem competitivo, outros valores, né? Aquela busca pelo dinheiro, do dinheiro pelo dinheiro, aqui é uma outra pegada, propósito, valor. Então, também é um aprendizado ali para o investidor ressignificar muita coisa, né? Então, acho que é uma jornada gratificante. Então, incentivo todo mundo a participar e construir melhores empresas, né? Empresas que geram, né, impacto positivo, né? Deixam o nosso dia a dia mais leve, né? Tenham relações entre os colaboradores ali mais saudáveis, né? Menos tóxicas. Então, acho que é isso. Ai, muito bom. Nossa, André, super massa a nossa conversa, adorei, foi incrível. E eu vou agora, enfim, terminar de gravar aqui, e aí a gente vê com a equipe como é que a gente vai fazer esse fechamento aqui. Tá joia.